Tudo bem, pessoal? Vamos tentar dar prosseguimento aqui à nossa disciplina. Nós havíamos falado no último encontro ah, sobre o surgimento da psicoterapia institucional. Então, para ficar claro, claríssimo para vocês, falávamos antes de uma vertente, uma dentre várias, do movimento institucionalista que levou o nome de pedagogias institucionais divididas, como salientei na oportunidade, em dois braços, em duas vertentes, uma dita terapêutica, clínica, e a outra chamada propriamente pedagogia institucional. Então, as diferenças entre uma e outra estão nos vídeos anteriores, vocês podem lá consultar se quiserem. Mas eu dizia também no último vídeo que antes do surgimento das pedagogias institucionais, que aconteceu lá pelos anos 60, desde os anos 40 surgiu aquilo que foi provavelmente o primeiro movimento organizado, ou mais ou menos organizado, de transformação da instituição psiquiátrica. E esse movimento levou o nome de psicoterapia institucional. A psicoterapia institucional, entretanto, também se caracterizou por ter como que dois braços. Só que, diferentemente das pedagogias institucionais, entre estes dois braços não houve tantas diferenças conceituais quanto no caso das pedagogias institucionais, ou seja, elas buscavam alcançar a mesma finalidade, que é a transformação da instituição psiquiátrica, né? Esqueçam a escola, estamos agora no hospital psiquiátrico, no cenário, né, do hospital psiquiátrico, suas tentativas de transformação. E é a mesma ideia que move a psicoterapia institucional dita da primeira geração, assim como a da segunda geração, que nós veremos posteriormente. Então, o que é notável na experiência da primeira geração da psicoterapia institucional, e eu cheguei a introduzir isso para vocês, né? Não sei se vocês sentiram, mas eu introduzi um pouco, está no fato de que o cenário no qual ela surgiu foi provavelmente o mais impensável de todos, que foi o da França ocupada pelos nazistas. Então, os nazistas eram maus que nem o pica-pau. E, no entanto, estranhissimamente, né, muito estranhamente, mas felizmente, por outro lado, tendo deixado em paz alguns desses camaradas que seriam fatalmente perseguidos, capturados e mortos pelos nazistas, porque eram militantes de esquerda, marxistas, anarquistas ou simplesmente opositores ao nazismo, tendo conseguido sobreviver escondidos dentro de alguns hospícios franceses, que, como eu dizia anteriormente, haviam sido abandonados virtualmente pelos seus cuidadores, justamente pelo medo dos nazistas, né? É preciso não esquecer que muitos desses trabalhadores, né, dos hospícios também foram trabalhar na guerra, foram combater. Então, o esvaziamento dos hospícios, né, pelos seus cuidadores também se deve a isso, de que, diante da escassez de soldados, a França teve que recrutar um monte de gente que, em outros cenários, ou se a guerra não fosse tão difícil para a França, provavelmente continuariam nos seus afazeres habituais. Então,
Em 2 ou 3 desses hospitais, dentre os quais o chamado Sainte-Anne, né, que eu mencionei antes, foram palco dessa experiência muito interessante. Porque o que acontece? Uma vez chegados lá, esses militantes de esquerda, militantes anarquistas, alguns deles psiquiatras, é, se depararam com um cenário de absoluta desolação, de abandono sobre todos os aspectos desses pacientes, que, diga-se de passagem, como até então haviam residido, né, estado em hospícios durante muito tempo, às vezes, décadas mesmo, na prática quase que abandonados à própria sorte, né? Os hospícios eram morredouros de pacientes, na sua maior parte. Então eles encontraram um cenário absolutamente devastado, não só pelas antigas práticas psiquiátricas, pelas práticas da psiquiatria tradicional, como também pelo abandono ao qual esses pacientes foram relegados em função da guerra. E aí, curiosamente, eles se propuseram a entabular uma forma de lidar com essa população asilar de um modo que não havia sido tentado antes pelos antigos cuidadores, e que era literalmente fazer uma espécie de inventário dos pacientes que, afinal de contas, não estivessem tão adoentados a ponto de não poderem trabalhar, não poderem participar da rotina institucional do hospital psiquiátrico, né? Que havia todo tipo de pacientes muito deteriorados e pacientes que, na verdade, nem deveriam provavelmente estar no hospital psiquiátrico, né? Mas o hospital, ele tragava vidas, né? Pouco importa, muitas vezes, que você fosse alguém verdadeiramente portador de transtorno mental, mas depois que você entrava no hospício, era difícil sair, mesmo que você não fosse um louco. Então eles encontraram esse cenário desertificado, fizeram esse censo, né, essa pesquisa, e começaram a trabalhar com os pacientes, fazendo com que eles, pela primeira vez, participassem das rotinas institucionais, até porque não havia muitas outras pessoas que pudessem fazer isso no lugar dos pacientes. A novidade, então, é que os próprios pacientes vão se ocupar de cuidados que antes lhes eram dispensados, e a pacientes ainda piores, em pior estado do que estes, que foram postos a trabalhar pelos seus antigos cuidadores que tinham dado no pira. Tá? E aí começa alguma coisa que é muito interessante, porque quando o pessoal da psicoterapia institucional da primeira geração toma essa iniciativa, eles como que repetem o gesto fundador da psiquiatria, né, da maneira como foi classicamente descrita na história, né, pelo Pinel, que quando assume em 1794 a direção de um hospital geral em Paris chamado Bicêtre, a primeira providência que ele manda que se compra é libertar os loucos das correntes. E aí ele é tido, ele próprio, como um louco, né? Os camaradas que trabalhavam lá e que passaram a ficar subordinados ao comando do Pinel, um deles, conta a lenda, falou para o Pinel: o senhor deve ser mais louco do que os pacientes, porque eles são furiosos, são perigosos, etc, etc, etc. E o Pinel, não obstante isso, mandou libertá-los, e houve uma surpresa muito grande, porque esses pacientes que eram considerados absolutamente impossíveis, né, de serem lidados, de haver convivência com eles, muitos deles se tornaram capazes disso e foram mesmo reabilitados para a vida social. Um deles, inclusive, se tornou secretário particular do Pinel até a morte do Pinel.
Então, décadas depois. Então, quando o pessoal da psicoterapia institucional solta os pacientes, e veja, solta os pacientes dentro dos limites do hospital psiquiátrico, não para fora do hospital a princípio, tal como o Pinel mandou tirar os pacientes dos grilhões das correntes que os prendiam, ele não manda eles irem para a rua, mas eles ganham uma liberdade, né, que eles jamais haviam tido até então. O Pinel faz isso, nós sabemos, porque ele identifica dentre aquela vasta população que compunha os chamados hospitais gerais, que haviam sido criados na França, de acordo com Foucault, na História da Loucura, a partir de aproximadamente 1650, havia milhares de sujeitos indesejáveis à sociedade, por várias razões, misturados. E dentre eles, o Pinel, que era um médico, ele entrevê que vários deles não são quaisquer sujeitos, mas são sujeitos portadores de um transtorno mental, que a princípio Pinel apelidou, né, batizou de alienação mental, porque é como se eles estivessem alienados de si mesmo e, consequentemente, alienados daquilo que se passava à sua volta. Então, uma liberdade, então, relativa, né, a que o Pinel estabelece, assim como em 1940 e pouco, em pleno cenário da guerra, a liberdade que o pessoal da psicoterapia institucional vai dar aos pacientes desses hospícios, como Santênio, também é uma liberdade relativa, embora muito maior do que aquela que o Pinel havia oferecido para os seus próprios pacientes dezenas e dezenas de anos antes. Então, eles se surpreendem, por outro lado, quando postos a trabalhar como? Limpando o hospício, cozinhando para os outros pacientes e para si próprios, lavando roupa, literalmente cuidando dos pacientes mais debilitados, que não podiam cuidar de si próprios. Esses pacientes, até então considerados incapazes de qualquer tipo de melhora, de qualquer possibilidade de reinserção social, começam a melhorar, começam a remitir sintomas, começam a se mostrar capazes de não só cumprir com as tarefas que lhes eram delegadas pelos gestores, né, digamos assim, desse movimento da psicoterapia institucional da primeira geração, como também alguns deles acabaram alcançando a possibilidade de terem a permissão de circularem fora dos muros do hospício. Todos esses grandes hospícios franceses, à semelhança do que aconteceu no Brasil também, quase sempre, eles eram localizados próximos a pequenas cidades, a vilarejos, etc. E muitos desses loucos vinham exatamente desses vilarejos, nas cercanias do hospício, só que estavam alijados de qualquer contato social, de qualquer contato com suas famílias. Então, para alguns desses pacientes, os gestores da psicoterapia institucional da primeira geração consentiram que eles até mesmo circulassem pelos vilarejos de que eles haviam vindo, mas depois voltassem para o hospício. Neste mesmo sentido, claro, as celas fortes foram abolidas, as camisas de força foram abolidas, as grades foram abolidas, de tal modo que a gente pode acreditar que, se os loucos, apesar de tudo, permaneceram no hospício,
foi porque esse lugar se tornou hospitaleiro para eles como jamais havia sido até então. E mais, dentro do hospício, eles não só voltaram a ter ocupações das quais eles haviam sido privadas em função da internação, em função do estigma, né, do diagnóstico de loucos incuráveis, perigosos, etc., que lhes havia sido pespegado pela psiquiatria da época, como também podiam ser úteis, né? E demonstrando essa utilidade, né, para os outros, para si próprios, eles concretamente como que encontravam uma forma de cura ou de mitigação de seus sintomas. Então, um tratamento que, entretanto, não estava baseado nem em medicação, porque não havia medicação psiquiátrica nos anos 40 ainda, não havia psicanálise, a psicanálise já existia, claro, né? Freud até já tinha morrido na guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, mas eles não eram psicanalistas, né? Marxistas durante muito tempo consideraram a psicanálise um saber burguês, reacionário, né? Então agora é que tem essa moda de esquerdista achar que é psicanalista, né? Mas eu diria que ou você é psicanalista ou você é esquerdista. As duas coisas juntas não é possível por razões que a gente pode ver depois. Então eles não usavam esse recurso, né? Não só porque não havia nenhum psicanalista ali, mas também porque se houvesse, o seu conhecimento provavelmente seria considerado burguês, reacionário, essas babaquices todas. Mas havia psicodramatistas e eles usaram muitos recursos grupalistas, como o psicodrama, na lida com os pacientes, num esboço de terapeutização amena dos quadros em que era possível que isso fosse feito. Então temos aí liberdade, algum tipo de psicoterapia, temos arte, terapia, temos trabalho, o valor terapêutico do trabalho, igualmente, já havia sido postulado desde o tempo do Pinel. Quer dizer, o hospício, tal como ele foi concebido, não propriamente pelo Pinel, mas pelo Esquirol, que foi o discípulo maior e sucessor imediato do Pinel, o hospício foi concebido como um lugar não só de isolamento, mas também de tratamento. E o tratamento era feito seja pelo isolamento, seja pelo contato com a natureza, que eles consideravam que poderia fazer bem para os pacientes, seja pela via do trabalho assistido, né? Na medida em que os pacientes, de fato, psicóticos, né, como nós chamaríamos hoje, muitos deles são um tanto quanto apragmáticos, ou seja, não conseguem se concentrar durante muito tempo numa tarefa, e esse trabalho tem que ser devidamente dosado de acordo com as possibilidades que eles apresentem. Algo que hoje em dia é usado na reforma psiquiátrica também, então não tem novidade nenhuma nisso, né? Como diz a palavra sagrada, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Então, os pacientes iam melhorando, né? E essa experiência foi considerada muito bem sucedida, obrigado, dentro das enormes restrições que a caracterizaram, que era o cenário da guerra, né? Até que ela teve que chegar ao fim justamente quando a guerra acabou. Por quê? Porque quando a guerra acabou, os hospícios, que eram públicos, eram instituições públicas e haviam sido administrados pelo Estado Nacional Francês desde que haviam sido criados formalmente por lei em 1848, eles voltaram
a administração do Estado Nacional francês com a derrota, com a retirada dos nazistas. Na verdade, esse fenômeno acompanhou várias outras instituições sociais francesas que haviam sido severamente atingidas pelo nazismo, como a universidade, né, cujos professores ou foram mortos, ou foram presos, ou fugiram simplesmente, ou aderiram ao nazismo, né, em alguns casos. Enfim, né, o próprio Estado Nacional francês foi como que desinstitucionalizado, porque os nazistas colocaram numa presidência fantoche da França um antigo herói, paradoxalmente, um antigo herói da Primeira Guerra Mundial, que os franceses lutaram contra justamente a Alemanha, o Marechal Philippe Pétain, que já bem idoso, né, debilitado, aceitou esse encargo, não se sabe muito bem porquê, mas aparentemente para, na medida do possível, minorar os estragos que os nazistas poderiam proporcionar à população francesa. Só que com isso ele se queimou completamente, né, embora tivesse vindo de uma consagração na Primeira Guerra Mundial. Então os hospícios voltaram à propriedade, à posse do Estado Nacional francês, e aí o pessoal da psicoterapia institucional ficou literalmente sem lenço, sem documento. Tiveram que sair, desocupar os hospícios. Não podemos nos esquecer de que eles, além de tudo, eram estrangeiros. Então não é que eles tenham que ter tido que abandonar a França, absolutamente, né? Até porque eles eram de esquerda, e a esquerda saiu da Segunda Guerra Mundial na França, na Europa toda, gozando de um enorme prestígio, por razões que a gente vai ver mais adiante. E aí o movimento da psicoterapia institucional ficou como que adormecido. Vocês podem perguntar, o que aconteceu então com os hospitais psiquiátricos franceses depois que acabou a experiência da psicoterapia institucional da primeira geração? Esse vai ser o assunto do nosso próximo encontro, tá certo?